Ele entrou como quem dobra uma esquina e dobra destinos. Uma sombra que veste terno sob lustres. Passos que ordenavam silêncio antes mesmo das palavras. Onde Ethan Kong passava, mulheres ajeitavam vestidos, homens endireitavam gravatas, garçons trocavam olhares rápidos como se aguardassem uma ordem que nunca vinha. Era o tipo de presença que fazia mesas inteiras prenderem o fôlego. Ele era para o público e para a imprensa que o temia e o adulava, o chefe da máfia coreana cuja imagem pública se mantinha limpa por trás de investimentos e filantropia. Um rosto impecável e um sobrenome que se tornara metáfora de poder. Kong. A sala do leilão beneficente era uma caixa de cristal. Troféus brilhando, risos ensaiados e um tapete vermelho que parecia absorver passos e devolvê-los com mais exagero. Ethan ocupou a cadeira mais alta, meio imóvel, como se a sala fosse um tabuleiro, e ele, a peça que todos observavam sem respirar. Havia algo de cerimonial naquilo. Cabeças baixas quando ele olhava, pequenas inclinações do pescoço em deferência ao peso de sua presença. E ainda assim, em meio ao ar esmerado do salão e ao tilintar de taças, foi outra presença a romper o tecido daquela noite. Ela era pequena demais para o espaço e grande demais para sua simplicidade. Taylor Brooks servia canapés com mãos firmes. Sorria como quem oferece uma parte de si sem esperar retorno. Não era um sorriso teatral de anfitriã. Era um sorriso que cabia num ladrilho de cozinha, discreto, autêntico. Um gesto mínimo que carregava calma. Ela não sabia quem Ethan era. Ou, se sabia, não demonstrou. Atendia, fazia seu trabalho e sorria. Aquilo foi o que abriu algo dentro dele. O rubor apareceu primeiro como uma falha. Uma quebra na máscara construída com décadas de silêncio. Ninguém na sala notou. Ninguém podia identificar uma mudança tão íntima no homem que colocava medo em manchetes, exceto talvez um assistente na ponta do corredor, que prendeu a respiração ao ver a expressão dele se tornar humana por um segundo. Ethan sorriu de volta, uma tentativa desajeitada, quase infantil. O sorriso ficou preso, não foi continuado com ordem ou exigência. Simplesmente aconteceu. Ele, que costumava calar uma sala apenas com o olhar, corou diante de um gesto que não lhe devia nada. 3 horas depois, já fora das câmeras e do brilho, Ethan cruzou o corredor dos bastidores com o propósito turvo, algo entre curiosidade e um impulso que não se dava o direito de nomear. Taylor lavava os copos num canto, os punhos molhados, o avental marcado por manchas que contavam noites longas. Quando Ethan chegou, sua presença encheu o espaço como se expandisse a sala novamente. Ele tentou improvisar uma fala adequada, ganhou um som curto, ríspido, e ficou ali, olhando para as linhas simples de seu rosto. "Está tudo bem com o cristal que quebrou?" perguntou ela sem olhar diretamente para ele, apenas com a precisão de alguém acostumado a responder a perguntas que não importavam. Ele entendeu a metáfora. Sorriu esse mesmo sorriso mal ensaiado, e daquela vez foi ela quem arqueou a sobrancelha, curiosa. "Está tudo bem", respondeu ele, e havia mais sinceridade ali do que ele imaginava permitir. O convite que se seguiu não teve pompa. Um diner de tacos que ficava escondido entre garagens, uma barraquinha com placas amarelas e uma faixa que parecia ter resistido a mais estações do que as pessoas que a olhavam. Ali, sem mesa alta nem câmeras, Ethan descobriu uma coisa que a sala de leilões nunca permitira. Ele podia ser apenas um homem. O contraste era quase doloroso. O terno parecia uma armadura que agora não tinha serventia. Taylor falava com a facilidade de quem vive com prazos. Estudante de veterinária, trabalho de meio período, noites de plantão em clínicas que aceitavam milagres e pouco pagamento. Havia em sua voz um timbre prático quando mencionava o programa em Austin, Texas, para o qual tinha sido aceita. 53 dias. Ela pronunciou o número como quem checa um calendário, não um destino. 53 dias era uma linha reta de madeira, uma ponte que a separava de algo novo, uma especialização que mudaria a vida, talvez. Mas também exigia que tudo o que lhe ocupava o presente fosse colocado em caixas. Trabalho, amigos, pequenas certezas. Ethan ouviu, absorveu as medidas do tempo como se elas pudessem ser reduzidas a algum sentido. O número reverberou, 53. Para ele, que vivia no compasso de cláusulas e acordos, o calendário ganhou novo significado. Não era apenas o prazo de uma viagem. Era um limite que prometia ser teste, catalisador, urgência. Os primeiros encontros foram pequenos, tacos ao luar, caminhadas curtas pelas ruas de um bairro que nunca precisaria de segurança presidencial. Conversas interrompidas por músicas de rádio e por risos que às vezes nasciam por nada. Ethan aprendeu a observar os detalhes, a maneira como ela enrolava uma mecha de cabelo quando pensava,
a leveza com que tocava um filhote que passava pela calçada. O cuidado sem afetação com o sabor de cada taco. Taylor tinha resistência, e Ethan respeitava aquilo como quem descobre um terreno sólido, onde tudo antes parecia lama. As diferenças saltavam, não havia como ignorá-las. Ele vinha de um mundo que comprava silêncio e imprimia ordens em contratos. Ela de um universo onde dignidade significava recusar favores que humilhassem. Era o tipo de princípio que não se aprende nos bancos de universidades do poder. Taylor recusaria envelopes com cuidado, recusaria reuniões em que o preço do silêncio fosse o seu peito. Era isso que a tornava inteira, não vendida. Em mais de uma ocasião, quando um conhecido de Ethan interpretou gentileza como uma conta a ser saldada, Taylor ajeitou o avental e disse não de modo que fosse impossível confundir com indecisão. A voz de Ethan, acostumada a mandar e ser obedecida, adaptou-se a perguntar. Ele não sabia bem como agir com quem não se curvava ao seu mundo. A tensão entre querer protegê-la e não invadir sua autonomia o fazia hesitar. E ela, que já aprendera através de empregos mal pagos e relógios que apontavam segundos cruéis, não queria ser protegida por um ápice que a tornasse menos capaz. Thomas, o braço direito de Ethan, observou de perto sem imiscuir-se demais. Havia nele a eficiência de quem aprendeu a ler sinais e a prever reações. Preferia gestos silenciosos a demonstrações públicas. Claire, irmã de Ethan, era menos diplomática. Via em Taylor algo que lhe parecia perigoso, mais por desconhecimento do que por maldade. Claire percebia na escolha do irmão o risco de desarrumar uma maquinaria que sustentava o nome da família. Ela se aproximava com conselhos em forma de perguntas e uma impaciência polida que soava como aço fino. O pai de Ethan, Mr. Kong, vivia como uma sombra maior do que qualquer cômodo poderia abrigar. Ele representava o passado, as regras, a sucessão. Em sua cabeça havia um mapa de herança que considerava sagrado. Não era um homem de discursos românticos, era um estrategista que via a vida como tabuleiro. Para ele, uma escolha sentimental do filho podia equivaler a uma falha de cálculo com consequências. Havia nas conversas sobre futuro e posição, termos como cláusula de sucessão, pronunciados com a frieza de um remédio amargo. Em poucas palavras, a árvore genealógica de poder que Mr. Kong preservava tinha regras escritas em letras que não se dobravam por caprichos do coração. Yuna, a noiva arranjada, ou melhor, a figura que seria apresentada como tal, era uma peça com múltiplas faces. Educada e acostumada às luzes do circuito social, ela não era visceralmente maldosa. Acreditava na ordem, nas alianças que mantinham famílias seguras. Ainda assim, havia momentos em que a cordialidade se transformava em armas sutis. Um bilhete com meias palavras, um convite que soava mais como aviso. Olhos que mediam a presença de Taylor, não como concorrência, mas como elemento perturbador do equilíbrio planejado. Kesha, a colega e companheira de apartamento de Taylor, era o contraponto prático, proteção e sarcasmo em doses iguais. Ela trabalhava em 2 empregos, estudava contratos escondidos em guardanapos e sabia como esticar dólares até que eles se tornassem borracha. A avó de Taylor, que mantinha a casa com receitas antigas e conselhos sem pedantismo, oferecia o tipo de sabedoria que vinha de noites longas. Faça o que sua consciência não abandone, dizia. E Taylor repetia para dentro como quem afirma algo para si. Conforme os encontros se acumulavam, as pequenas rupturas começaram a aparecer no pano do cotidiano. A primeira foi quase imperceptível. Horas de trabalho cortadas, uma mensagem de gerente justificando-se com ajustes operacionais. Taylor sentiu a conta do aluguel apertar. A fatura do veterinário ainda por pagar, e por um momento deixou que o desespero se aproximasse como um convidado de pé. Quando recusou um envelope, uma oferta com dinheiro e um sorriso complacente que pedia silêncio e concordância, era como se tivesse colocado uma fronteira clara. Ethan soube da recusa por acaso, pela notícia que atravessou seu mundo interno como um estilete frio. Não foi rimeneu de triunfo que o trouxe. Foi raiva, seguida de admiração. E, por fim, um medo que ele escolheu não confessar nem a si mesmo. Ele se ofereceu para ajudar de maneira indireta. Um pagamento de contas que nunca foi entregue como favor. Pequenos ajustes que mantinham portas abertas sem carregar a humilhação de favores comprados. Taylor percebeu, sentiu o vulto da ajuda e reagiu. Não aceitaria esmolas que a desqualificassem. A tensão entre proteger e não invadir se tornou uma dança cada vez mais delicada. Ethan era novo em ser transparente. Aprendia a perguntar em vez de ordenar. Errava, corrigia. A cada gesto contido, a cada sorriso roubado, a máscara que o poder moldara parecia afrouxar. Ele descobriu os pequenos gestos que definiam a ternura.
A mão no rosto ao ouvir uma história de infância. O jeito de tocar levemente a nuca quando se sentia incomodado. O rubor, que fora o primeiro sinal de fraqueza perante o sorriso de Taylor, reaparecia em momentos onde deveria haver apenas cálculo. Os dias começaram a apostar contra o relógio de Taylor. 53 foi lembrado uma vez ao acaso, depois com frequência, transformando-se em contagem regressiva emocional. Ethan, que nunca precisara de datas para mover montanhas, sentiu o tempo como algo que puxava o tapete debaixo de seus pés. Para ele, o prazo era agora um punho no estômago. Quanto podia, quanto estava disposto a alterar para ficar ao lado de alguém que partiria? Essa pergunta não tinha resposta pronta. As conversas entre os dois ganharam nova profundidade. Taylor falava da vida em que os animais eram sua linguagem mais franca. Olhos que não escondiam, dores que se contavam pelo respirar, conforto que se dava com mãos que aprendiam a suturar feridas. Ethan dividia memórias com cuidado, escolhendo fragmentos que revelavam sem expor muito do que ainda considerava segredo. Ele contou de uma infância com ordens e expectativas, de jantares onde nomes se tornavam moeda, de uma sala onde uma cadeira vazia dizia mais do que qualquer fala. Taylor escutava sem morais rápidas, sua resposta sempre vinha na forma de ação. Um gesto simples, preparar uma sopa, trazer um cobertor nos dias mais frios. Como se dissesse que amor também é cuidar do ordinário. Uma noite, ao deixar a barraca de tacos, Taylor olhou para ele com a claridade de quem mede riscos e decide em seguida. Se eu for, não quero que nada nisso me siga, disse ela, apontando para o peito como se quisesse impedir a presença do passado de Ethan de se tornar tatuagem em sua vida. Ele sentiu o golpe da sinceridade. Ninguém até então o havia pedido assim de forma direta. Escolha o amor ou mantenha o império. Não havia espaço para meias medidas. O silêncio que se seguiu foi como o instante antes do salto de uma queda livre. Foi ali que Thomas apareceu, com um recado seco, e o mundo de Ethan voltou a ter bordas cortantes. Não teria sido necessário que um mensageiro lhe lembrasse das convenções. O pai já fazia isso em várias camadas, pelo olhar, pela ausência de elogios, por reuniões que pronunciavam nomes como sentenças. Claire telefonou depois, sugeriu cautela. Cada voz que vinha do mundo de Ethan era uma máquina de medir risco. O primeiro aviso em branco foi um telefonema de Mr. Kong, curto, sem afeto. Há regras que preservam legados. Lembre-se delas. Ele não mencionou noiva, nem cláusula, mas a sombra do contrato pairou. Ethan desligou, as mãos trêmulas mais por novidade do que por medo. Havia em seu peito naquele momento uma disputa entre herança e verdade. Era a primeira vez que a ordem implodia por dentro. Taylor sentiu uma mudança nele. Não era apenas a intensidade do tempo que aproximava. Era a perturbação de um mundo tentando retomar o que julgava a sua propriedade. Ela não pedia o que muitos pensavam que pediria. Segurança, cheque sem assinatura, um lugar de conforto. Queria autonomia. Queria saber que, se escolhesse ficar, a escolha seria por amor e não por favores comprados. E a recusa dela ao envelope se tornara símbolo disso. Quando, no dia seguinte, seu turno no centro de atendimento foi cortado sem justificativa convincente, a conta numerou-se no peito como uma dor física. O horário perdido multiplicou-se em preocupações, aluguel, material de estudo, a aceitação para o curso no Texas pesando como uma promessa distante. Kesha mordocava o lábio, oferecendo soluções improvisadas e planos que só serviam de curto prazo. Ethan observou como quem vê um arranhão em algo que aprecia. Sentiu culpa por ter trazido aquilo para perto de Taylor. O mundo que o cercava, com seus fios puxando tudo à força. Sentiu também raiva. Uma espécie de raiva que não sabia se deveria direcionar aos executores do corte ou a si mesmo por não ter previsto. Ele começou a mexer peças, ligações, intervenções silenciosas, gestos que ele imaginou serem prudentes, tudo feito sem brilho, devolvendo dias de trabalho disfarçados de apoio. Mas há uma diferença tênue entre ajudar e controlar. Taylor percebeu a mão que tentava ajeitar a cama e recuou. A história do envelope parecia repetir-se em outras formas, e ela mantinha firmes os limites que conhecia. Ethan aprendeu, aos poucos, a respeitar a linha que a definia, e esse aprendizado o mudou mais do que qualquer decisão pública poderia. Houve um dia que ganhou o formato de divisor, em que uma revista local publicou uma fotografia que mostrava Ethan chegando a um jantar, acompanhado de uma jovem que não era Taylor. A legenda especulava alianças. A imagem veio sem contexto, e o público subiu a Avenida das Conclusões. Taylor a viu. Sentiu o vigor do corte como se tivesse levado o soco que não a atingia,
mas a quem amava. Ela respirou, pensou, e foi até a barraca de tacos mais tarde, mesmo com o peito apertado. Estão dizendo coisas, disse ela, mais para afastar o tema do que para cercá-lo. Seus olhos eram claros. Não havia exigência, apenas a observação de quem acolhe a realidade e a mede. Ethan ficou em silêncio. Revelações públicas eram parte do trabalho, ele sabia. Mas a ferida que aquelas manchetes abririam dentro de Taylor era uma coisa que telas e câmeras não deveriam tocar. Ele prometeu de forma simples que tentaria reduzir o ruído. Promessa dita assim, baixinho, tinha a sinceridade de quem entendia que já perdera muito em silêncio. O tempo ainda marcava-os com números. 53 dias não era apenas um prazo, havia uma contagem que fazia eco. Os encontros tornaram-se mais preciosos, com conversas sobre os medos que ambos tentavam domesticar. Havia momentos de riso que soavam como cura. Havia também noites em que o próprio poder de Ethan aparecia como obstáculo invisível, uma maré que podia, involuntariamente, levar Taylor para longe. Quando, numa manhã chuvosa, Taylor recebeu um recado de uma pessoa ligada à família Kong, um bilhete delicado e frio, ela sentiu o vento mudar. Não havia palavras agressivas, apenas a oferta de conversar sobre o futuro. A prosa era polida, o conteúdo, claro. Alianças antigas tocavam em seu nome. Se ela aceitasse, dizia o bilhete nas entrelinhas, a vida seria fácil. Se recusasse, havia consequências para quem ousasse permanecer. Taylor olhou para a água que escorria do corrimão do prédio e teve a vontade absoluta de mandar tudo pela janela. A barraca de tacos, os prazos, as gula por conforto. Mas Kesha estava lá, e a avó enviara uma mensagem simples. Sua dignidade é seu abrigo. Taylor respondeu com a mesma simplicidade. Não me vendo. A recusa dela não se deu em alto tom. Foi um gesto calmo. Uma resposta que optou por manter sua integridade. Essa escolha fez alguém em um mundo de salas fechadas notar que a resistência também podia ser um caminho de poder. Ethan observou, e a admiração que sentiu misturou-se a um terror novo. E se a escolha dela de dignidade o forçasse a escolher um destino que repudiava tudo que aprendera a conservar? Naquela mesma tarde, Ethan recebeu um convite formal que carregava o perfume da tradição. Reunião de família no edifício sede. Um jantar com a presença dos conselhos que costuravam o legado dos Kong. O convite trazia datas e a promessa de decisões. Mr. Kong assinaria inevitavelmente a página que poderia designar sucessão. Havia subentendida uma expectativa. Era como se o mundo pedisse, sem dizer, que Ethan se encaixasse. Ele sabia que naqueles corredores, opiniões seriam medidas, votos seriam observados, e que o menor passo em falso poderia iniciar uma máquina de exclusões. Ao olhar novamente para a foto no pequeno espelho do carro onde havia, por hábito, ajeitado sua gravata, Ethan tocou a pele abaixo do olho e sentiu o calor de um rubor que não era somente físico. Era séquito de escolhas que ele começava a sentir como impossíveis de subir ao palanque. O dia terminou com uma cena diminuta e, ainda assim, definitiva. Taylor fechou a porta do apartamento com as bolsas nas mãos. Olhou para a avó e abriu a boca para explicar que precisava entender se o peso que sentia valia o amor que crescia. A avó apenas a olhou e fez um gesto que misturava mãos de costura e mãos de quem costura destinos. Escolha algo que você mesma possa carregar, disse. Ethan, naquela mesma noite, caminhou até a varanda do prédio que servia de fachada para suas empresas. Olhou para a cidade como quem tenta decifrar uma sentença. Havia luzes que piscavam falsas promessas. Havia sombras que não se apagavam nem com todo o poder do dinheiro. Ele pensou no sorriso que o deixara rubro no leilão, e pela primeira vez, a ideia de abdicar caiu como possibilidade concreta, não como palavra de revista. Mas abrir mão tinha custos. Havia contas invisíveis a pagar. Juramentos silenciosos feitos por gerações, e um pai acostumado a um mundo de regras que não aceitavam improvisos. Ethan fechou os olhos, sentiu a mão que tocava a nuca num gesto nervoso, e por um instante viu o calendário. 53 dias. O número brilhou na mente como uma inscrição. 2 portas à frente, Taylor preparou as coisas para estudar, e pensou no avião que a esperaria. Ela lembrava das noites de estudo, dos plantões, dos cheques ainda por fazer. Não queria que sua história se tornasse um capítulo escrito por outra pessoa. Não queria que o amor fosse a razão pela qual alguém precisasse apagar traços de si mesma. A decisão ainda não havia sido tomada, mas havia uma tensão no ar, como o momento antes da tempestade, quando tudo cheira diferente. Ethan sabia que havia perguntas que precisavam de respostas antes que as águas baixassem.
Ele também sabia que, se tomasse uma decisão pública, não haveria retorno simples. Havia vozes de conselho, mãos firmes e um pai que via o legado como algo a preservar a qualquer custo. Naquela noite, enquanto a cidade seguia, Taylor adormeceu com o livro de anatomia sobre o peito. No marcador, o número 53 brilhava repetido, e nas entrelinhas da vida de ambos, um prazo começava a costurar-se com fios que não podiam ser cortados sem dor. Ethan ficou sozinho no escritório que fora feito para decisões. Pegou o envelope que Mr. Kong mandara para dentro da sala, não havia nada escrito, era apenas um gesto que trazia o peso de um futuro programado, e colocou-o sobre a mesa. Olhou para a mão que fechava a tampa do copo de metal com firmeza. O rubor, que já fizera parte de um encontro pequeno, cínico e inesperado, voltou a aparecer, mas agora mais firme. Era como se o calor viesse de dentro, de uma convicção que se formava lenta e assustadora. Ele se levantou, pegou o casaco e caminhou para a porta. Não foi uma saída triunfal nem uma fuga calculada. Foi apenas a decisão de ir até ela, até Taylor, sem promessas fabricadas. No caminho passou por Thomas, que o olhou com a expressão de quem adivinha tempestades. Claire ligou em seu telefone, não para dar ordem, mas para perguntar se ele tinha pensado bem. Fora tão estranho ouvir preocupação na voz de Claire, que costumava trocar palavras cortantes por considerações práticas. Quando Ethan chegou ao apartamento onde Taylor morava, parou do lado de fora, diante da porta marcada por adesivos de promoções e cartões de vacina de animais. Bateu com a mão, não com a pompa de seu mundo, mas com a simplicidade de alguém que estava disposto a ser uma presença humilde. Taylor abriu a porta, os olhos vermelhos de quem estudava tarde, mas não de pranto. Havia uma serenidade tensa no rosto dela. "Você veio", disse ela sem surpresa, como se também tivesse esperado. "Eu vim", respondeu ele, e não precisava completar a frase. As palavras gravavam o que nenhum contrato poderia: intenção. Ela deixou que o convidasse a entrar, e juntos sentaram-se na pequena sala, entre caixas e livros. Não houve audiência nem aplausos. Havia apenas a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, Ethan tratava alguém com um tipo de respeito que não se compra. O relógio marcava uma pequena vitória que, no entanto, não apagava as nuvens ao redor. Ao despedir-se, Taylor olhou para ele e sussurrou: "Eu tenho 53 dias, Ethan. Não sei o que vai acontecer depois. Só sei que não vou ser menos eu por sua causa." Ele segurou o rosto dela, tocando o canto da boca, com o cuidado que se dá à coisa frágil. O rubor, agora parte de sua linguagem corporal, subiu até suas maçãs do rosto. Havia nele a promessa de que seria metódico e sincero, em vez de poderoso de forma vazia. E enquanto ele caminhava de volta para a noite que o esperava, o telefone tocou no bolso do paletó. A tela mostrou o nome que ele temia: Mr. Kong. Ethan olhou para o número, sentiu a respiração ficar curta e atendeu. A voz do pai veio, calma e cortante. "Temos uma reunião. Esteja presente. Há decisões a serem tomadas." Ethan deixou o telefone cair no bolso, a mão ainda quente pelo toque de Taylor. A contagem continuava. 53 dias, e algo no ar havia mudado. O amor nascente agora estava exposto ao teste mais antigo de todos: escolher entre herança e liberdade. Ele respirou fundo, tocou a nuca de novo, um gesto que sempre o encontrava quando algo doía, e foi até a janela olhar a cidade. Lá embaixo, a vida comum seguia, indiferente às crises que um punhado de pessoas decidiria. A porta do escritório bateu ao longe, e o som foi como um aviso. Havia decisões para serem tomadas, lealdades a reconsiderar. E o tempo, sempre o tempo, continuava a sua marcha. Ele sabia que a partir daquele momento, nada seria simples. Ainda assim, havia uma certeza nova. Aquele rubor, aquele sorriso pequeno, tinha desfeito algo dentro dele que não pedia mais desculpas. E foi com esse calor ainda aceso que Ethan desceu as escadas do prédio. As luzes da cidade refletiam um caminho que se dividia em labirintos de escolhas, e em algum ponto daquela encruzilhada ele teria de optar. Por ora, caminhava numa direção determinada, com a ideia de que alguns impérios poderiam ser repensados, se o amor tivesse força suficiente para derrubar os alicerces. Mas derrubá-los significava pagar o preço do que se abandonava. E ele sabia, pela primeira vez de verdade, que estava disposto a conhecer o custo. A reunião tinha o formato frio dos ritos. Uma sala alta, vidros que devolviam luz e um painel com o brasão da família que mais parecia uma sentença emoldurada. Ethan entrou como se fosse apenas mais um daqueles compromissos inevitáveis. Por dentro, sentia o corpo tenso, pronto para o impacto.
Havia ali o conselho, homens e mulheres que mantinham o nome Kong como um atlas de regras, e no centro a presença sólida do pai. Mr. Kong olhou-o com a calma predatória de quem já sabia o desfecho possível. Do lado, Claire observava com impaciência medida. Thomas permanecia assumidamente neutro, um suporte ambulante que não se deixava levar por sentimentalismo. Vieram me contar sobre sua vida sentimental, disse Mr. Kong sem rodeios, a voz seca como papel arrancado de uma prateleira. E sobre como isso pode colocar em risco o que construímos. Falou da noiva, das alianças que mantinham o mundo em sua forma previsível. Não proferiu argumentos melodramáticos, apresentou dados, probabilidades, votos, como se as pessoas fossem peças que se moviam em tabuleiros. E então, com a precisão de quem assinara contratos pela manhã e decretara destinos à tarde, mencionou a cláusula. Havia uma condição escrita há gerações, que permitia ao conselho afastar um herdeiro que colocasse em risco a continuidade do clã. Era jurídico, disse. Era tradição. Ethan ouviu. A sala pareceu encolher. O número 49 apareceu, não como conta regressiva, mas como a marca de uma encruzilhada. Era o primeiro sinal visível de que o tempo que separava Taylor do Texas não era apenas geográfico. Era uma cifra que agora opunha duas linhas de vida em sentidos opostos. Ele não respondeu com raiva. Respondeu com um silêncio que continha mais que qualquer resposta brusca poderia conter. Sabia que a escolha era mais do que contra o pai. Era contra tudo que crescera em sua pele. Na saída, Claire tentou ser prática. Não se precipite, disse ela. Há maneiras de conter danos, Ethan. Considere. Ele escutou. Sabia que a irmã dizia aquilo por medo do desconhecido, não por maldade. Ainda assim, o que seguiria não poderia ser uma negociação. Era a prova de que escolher alguém fora da ordem implicaria perda. Ele pensou em Taylor dizendo, não me vendo. A frase colou em sua garganta e, por um momento, sombreou tudo ao redor. Passaram-se poucos dias e o mundo de Taylor começou a sentir pressões em formas pequenas e constantes. Aos 46 dias, recebeu uma mensagem do hospital animal. Reajuste de escala por demanda, redução de horas. O tom ameno da mensagem escondia um golpe prático. A economia doméstica estremeceu. As contas continuavam firmes e a aceitação para Austin, brilhante no papel, parecia uma estrela mais distante. Kesha, fiel até à impaciência, não deixava barato. Checaram cada opção, cada empréstimo estudantil, cada bolsa possível, mas havia algo nos cortes que não cheirava a acaso. As pessoas que Tom enviava para falar com gerentes sussurravam coisas sem firma. Ajustes operacionais. Reorganização. Taylor começou a perceber que havia um padrão, e que aquele padrão apontava para um fio que terminava exatamente onde o sobrenome Kong fazia mais barulho. Eles estão tentando forçar você a aceitar, disse Kesha, com o sarcasmo que virava raiva na voz. Querem que caia tudo no seu colo para você dobrar. Taylor recusou-se a acreditar que precisava de salvador. Sua recusa ao primeiro envelope já havia sido símbolo de integridade. Qualquer novo gesto que soasse como compra seria enfrentado da mesma maneira. Ethan, por sua parte, tentou agir com cuidado. Chamadas discretas às pessoas responsáveis pela escala. Pequenos acertos que devolviam horas. Fez tudo com a precisão de quem aprende a manejar um instrumento novo, nesse caso, a gentileza. O Trícenses no dia chegou com uma reunião pública que seria decisiva. O conselho convocara uma sessão para discutir a sucessão. Uma votação seria formalizada. A notícia correu às manchetes com a neutralidade de quem reporta algo esperado. O ambiente na cúpula era elétrico. Rostos compostos escondiam volumes de cálculo. Ethan entrou não como dono da sala, mas como alguém que sabia que a cadeira poderia lhe ser retirada em poucas horas. O voto foi fechado. As papeletas contadas. No final, a palavra apareceu clara. Pela primeira vez em décadas, um Kong perderia a linha direta da sucessão. Não fora um golpe de teatro. Fora um conjunto de pequenas decisões alinhadas por décadas de interesses. Ethan viu as pessoas se recompor com uma serenidade que lhe parecia cruel. Sentiu o corpo ser esvaziado de algo que, até então, sempre estivera sob seu controle. Quando foi anunciado publicamente, as manchetes falaram menos do conteúdo humano do que do impacto financeiro. Mudança na liderança, disseram. Para quem vive nas sombras do poder, a queda de um hereditar não é só pessoal, é símbolo de vulnerabilidade. Os aliados recuaram. Portas que antes se abriam com sorrisos tornaram-se portas de vidro fechadas. Claire, por fim, aproximou-se com um olhar dividido entre vingança e pesar. Thomas se manteve ao lado, sem grande palavra, apenas presença. Taylor leu a notícia numa manhã cinzenta.
O coração apertou, não por derrota de Ethan, pelo homem que escolhera, mas porque sabia o que aquilo poderia significar para ambos. Para muitos, a perda de posição era punição. Para ela, era o toque de uma decisão que finalmente mostrava suas consequências no mundo real. Menos poder, menos proteção, e a vida real tinha contas a pagar. As sabotagens seguiram, agora com menos sutileza. Aos 28 dias, Taylor teve uma carta da imobiliária informando sobre uma revisão contratual e a necessidade de apresentar garantias que antes não eram pedidas. Seu nome foi incluído em listas de risco que não explicavam motivos. Eram humilhações administrativas mais do que ameaças explícitas, e por isso cortavam com precisão. Ela teve dias de ultimato com o aluguel, de pedidos que rachavam seu orgulho. Entre os cortes e os telefonemas, sentiu a maré puxar para longe a ponte que a levava ao Texas. Numa tarde que cheirava a chuva, chegou um envelope para Taylor, diferente do anterior, com reticências de condescendência. Não havia assinatura. Havia palavras cordiais e a oferta, de novo, proposta de forma que tentava ser sedutora. Uma solução que evita desgaste para todos. Kesha empurrou a carta para ela com a fúria das que não toleram conveniências. Joga no lixo, resmungou. Você faz o que eu diria se não estivesse com um saco de farinha nas mãos. Taylor segurou o envelope, sentindo o papel como se fosse uma casca de ovo. Seus dedos tremiam, não por vontade de aceitar, mas por todo o peso implícito. Lembrou-se do conselho da avó. Faça o que sua consciência não abandone. E respondeu sem cerimônia, com a recusa calma de quem já escolhera a dignidade. A recusa não passou despercebida. Em um jantar social, Yuna sorriu com polidez que escondia interesse e discretamente deixou que a suspeita se instalasse. Não é prudente colocar-se contra as estruturas. Era, claro, aviso para que Taylor cedesse. Mas havia algo em Taylor que já não gostava de ser manuseado. Entre os 18 dias e os 12, as tensões se concentraram como tempestade que avança. Ethan, por sua vez, sentiu o preço que havia assumido em cada gesto. A perda de status não fora apenas de privilégios, fora a exposição a olhares que confundiam dor com fraqueza. Relacionamentos de décadas tornaram-se relações comerciais frias. Havia a sensação de que, ao escolher, ele perdera o espaço que mantinha a porta para Taylor menos fria. Houve então a noite em que Mr. Kong o chamou com uma última proposta. Alinhar-se publicamente com Yuna, retomar a ordem e, com isso, recuperar não só posição como parte do respeito que sustentava a família. Era o velho apelo: sacrifique um amor que não combina com a narrativa. E volta ao mundo à tecla certa. Ethan sentiu a respiração ficar curta. Não era apenas por si. Era por Taylor, que já lidava com ameaças cotidianas. Mas não ceder significava, enfim, aceitar a perda. Não se trata de orgulho, disse Ethan com voz que tentou ser compassada. Trata-se do que eu quero ser. A resposta do pai veio como uma lâmina fria. Então você será excluído. Foi simples. Assim as regras funcionam. A frase bateu com uma clareza petrificante. Era a confirmação do que já temia. Escolher a pessoa seria perder o império. Foi uma perda anunciada que doeu menos no plano material do que no social. No corte de laços que se esticaram por gerações. Thomas, fiel até o fim, aproximou-se numa noite e disse o que ninguém mais podia. Você sabia o que pesava aqui. Mas, se optar, não será surpresa para mim. Havia nas palavras dele, não só reprovação, mas respeito. Clary, por outro lado, manteve-se em silêncio. Seu silêncio era também uma forma de acusação. Os 12 dias que seguiram foram de preparação. Ethan começou a desfazer laços que não queria mais carregar. Doou propriedades, fechou certas contas que mantinham o status e, em pequenos gestos, fez o que podia para reduzir o impacto direto sobre a vida de Taylor. Era um equilíbrio tênue. Diminuir os efeitos sem transformar ajuda em esmola. Ele aprendeu a dar sem humilhar. Taylor, nesse ínterim, lidou com a pressão com uma mistura de resistência e pragmatismo. Mandou currículo para clínicas em Austin, abriu contas, organizou malas, imaginou rotas, trabalhou horas extras onde pôde e contou moedas com a habilidade de quem transformou necessidade em disciplina. Mesmo assim, houve uma manhã em que o telefone tocou com a voz do gerente da barraca de tacos. Precisamos conversar. A notícia foi curta, médica como um diagnóstico. Não haveria espaço para os horários de Taylor naquele mês. Era outro corte que partiu a rotina. Ethan tentou interpor-se. Chamou antigos parceiros de sua face pública para intermediar situações. Fez o que pôde para abrir portas que não precisaria mais ao fim daquele caminho. Mas havia um sentimento que se instalara nele. Nada daquilo deveria ser forçado sobre Taylor.
Ele não queria que a escolha dela fosse fruto do medo, nem de uma carência fabricada por sua família. Com 7 dias restantes, a cidade parecia um palco que os observava com compaixão e curiosidade. Amigos próximos, poucos que resistiam ao embate, organizaram uma noite simples. Kesha trouxe risadas e sanduíches. Claire apareceu com um olhar que tentava ser apenas humano. Houve conversas que antes teriam sido impossíveis. Sobre quem eram antes de serem rótulos. Sobre as coisas que gostavam além de cargos e tradições. Taylor e Ethan falaram do que cada um temia perder caso tomasse o caminho errado. Ela, a própria identidade. Ele, o lastro que, paradoxalmente, havia erguido e agora o seduzia para voltar. Na madrugada que antecedeu a partida, Ethan e Taylor caminharam sem destino, como se todo o cimento da cidade pudesse transformar-se em pó sob seus pés. Passaram por um parque pequeno onde um filhote solitário pediu carinho. Taylor ajoelhou-se e o segurou, como se afivelasse a promessa de que, em Austin, haveria mais filmes de veterinária por dia do que noites vazias. Ethan observou, sentindo que o que nascia ali não era grandioso, mas era real. "Você ainda tem dúvidas?" perguntou ela baixinho. Ele segurou a mão dela com a firmeza que cabia num aperto simples. "Tenho. Mas as dúvidas que valem são as que nos mudam. E eu quero mudar com você." O diálogo terminou em silêncio consentido. A saída não foi um espetáculo, nem uma fuga cinematográfica. Foi um arrumar de malas, um empacotar de livros e lembranças, a escolha de levar apenas o essencial. Thomas ajudou com um carro que, de propósito, não tinha escolta. A ideia era desaparecer numa rotina de viagem comum. Claire, no limiar, deu um beijo seco na face do irmão. E algo ali, na expressão dela, era menos de condenação e mais de compreensão tímida. 2 dias antes da viagem, Mr. Kong enviou uma última mensagem. Não em belo tom, mas com uma linha que, ao final, carregava a possibilidade de ferida definitiva. "Se você for, aceite perder tudo que já te protegia." Ethan leu, guardou o telefone no bolso e não respondeu. A escolha estava feita. Partiram. A estrada para Austin foi longa, mas não angustiante. Havia uma leveza de quem se aceita como erro e acerto, de quem decide sem garantia. Dirigiram juntos, sem olhares para trás. A cidade que deixou para trás era um palco de luzes e sombras. A que se descobria pela frente era um mapa em branco, promessa e medo em partes iguais. A chegada a Austin foi uma colisão de contrastes. Calor humano, cafés pequenos, bairros onde o barulho é música sem cerimônia. Encontraram um apartamento modesto que dava para uma rua com árvores. Não havia segurança privada nem chefes mascarados. Havia apenas o barulho de conversas vizinhas e o som de sirenes distantes. Eles montaram camas, compraram utensílios e, num gesto de humildade, dividiram as tarefas. Taylor manhãs de estudo. Ethan tardes de trabalho em lugares comuns que não exigiam pedigree. Trabalhou num ateliê que fazia móveis rústicos. Aprendeu a lixar madeira, a medir, a consertar coisas. Era trabalho honesto. E as mãos que por tanto tempo haviam ordenado agora suavam junto com as mãos dela. A vida nova não foi uma sucessão de dias perfeitamente felizes. Foi um arranjo de peças que, juntas, começaram a compor um mapa. Houve contas a pagar apertas, noites que testaram paciência. Taylor estudava e trabalhava. Ethan fazia plantões e se inscrevia em aulas que, de forma surpreendente, gostava. Cursos de administração. Agora sem manchetes, apenas prática. As conversas nas noites eram diferentes, planos menos grandiosos, mais abundantes em significados. Ethan aprendeu a cozinhar pratos simples. Taylor descobriu que amava cozinhar quando tinha tempo livre. Riram das primeiras tentativas desajeitadas, acolheram as pequenas falhas. O tempo trouxe crescimento e também cicatrizes. Meses depois, o nome Kong continuou a circular nas manchetes, mas agora como curiosidade distante. A família, por seu lado, reorganizou-se sem a peça que se movera de forma inesperada. Houve, no entanto, uma carta que chegou meses mais tarde, timidamente dobrada num envelope simples. Mr. Kong, com a frieza que o definia, mandou: "I was wrong." Não era um pedido de perdão declarado. Era uma frase em inglês, seca, rara. Claire acompanhou a assinatura com um bilhete. A vida nos ensina onde erramos. A mensagem foi o começo de uma ponte pequena. Não um retorno imediato, mas um reconhecimento sutil. Uma fissura num muro. Antes do casamento, houve um período de provas e erros. Taylor passou com esforço nas etapas práticas do curso. Ethan tentou estudar financeiramente, aprender a ler planilhas sem os atalhos do passado.
Foram dias de vitórias modestas e jantares improvisados. Alimentos cozinharam com cheiros simples, e a casa decorava-se com fotos de animais e recortes do curso de Taylor. A comunidade local os acolheu com curiosidade e às vezes com apoio genuíno. Amigos que os conheceram lá se tornaram família escolhida. Thomas visitou uma única vez, discreto, trazendo notícias secas do mundo que tinham deixado e de quem, por ali, continuava a circular. Chegou o dia do casamento. Não houve tapetes vermelhos nem flash de paparazzi. Foi numa pequena capela, entre familiares que escolheram comparecer e amigos que apoiaram desde o início. A avó de Taylor trouxe um colar. Claire apareceu, contida, mas com olhos que pareciam se abrir pela primeira vez. Mr. Kong não veio. Não enviou cartão. O silêncio foi respeitado, e a cerimônia guardou uma beleza sincera, feita de votos que não prometiam luxo, mas promessa de cuidado. Eles se casaram com a leveza de quem escolhe, não por necessidade, mas por vontade. Ao final, dentro do carro velho que os levou para casa, Taylor sorriu e Ethan corou. O rubor que antes surgira apenas na presença dela, agora fazia parte de um repertório novo de expressão. Eles celebraram com amigos, com a comida que aprenderam a gostar, e com histórias de animais que Taylor curara com carinho. A vida modesta tinha sabores que o poder anterior jamais oferecera. O episódio final de reconciliação veio com uma carta que, desta vez, veio diretamente do pai. Uma nota curta, escrita em papel simples. "I was wrong", repetia, seguida de uma admissão que não pedia nada, apenas oferecia reconhecimento. Não havia pedidos de retorno nem justificativas, apenas uma frase que abria a possibilidade de reparar o que se pudera. Ethan leu, guardou, e sentiu uma mistura de alívio e confusão. A reconciliação nunca foi completa, nem deveria ser. Foi um gesto. Para alguns, longe de ser suficiente. Para outros, e sobretudo para Ethan, foi a prova de que até os muros mais sólidos podem ter portas. Anos depois, quando olhavam para trás, não havia idealização da era que se abandonou. Havia consciência do preço. Perder status significou perder a rede que protegia por conveniência. Ganhar amor significou entrar num cotidiano feito de escolhas compartilhadas. Taylor seguiu carreira. Tornou-se respeitada pela prática e pela dignidade com que tratava os animais. Ethan encontrou paz em trabalhos que lhe davam sentido sem manchete. Ambos construíram uma casa que tinha o cheiro de comida caseira, o som de risos e o brilho suave de pessoas que aprenderam a escolher. O que ficou de mais palpável nessa história foi o lugar dos pequenos gestos. O sorriso inicial de Taylor que desfez a armadura, o rubor que mostrou que o homem temido ainda podia ser humano, a mão que segurava o rosto no meio de uma decisão. Essas pequenas rupturas, um envelope recusado, um emprego mantido por lealdade a princípios, um bilhete seco que admite erro, foram o cimento do recomeço. Nem tudo foi perfeito. Houve dias de arrependimento e noites sem sono. Mas a soma das escolhas fez com que, no fim, escolhessem algo que representava mais do que um afastamento de poder. Era a preferência por vida que se podia carregar sem remorso. Se houve um aprendizado claro, foi que coragem não é apenas ousar numa sala de leilões. Coragem é permitir que alguém seja quem é, mesmo quando isso exige pagar o preço político ou social. Taylor mostrou coragem ao recusar favores que diminuiriam sua dignidade. Ethan mostrou coragem ao aceitar a perda do que o definira, por primeiro, como homem. E por fim, os dois descobriram que um amor assim, construído em respeito e em pequenas verdades práticas, sobrevive não porque foi espetacular no começo, mas porque era honesto dia após dia. Se essa história tocou você, se você gosta de romances que mostram transformação feita de escolhas reais, considere seguir o canal para mais histórias como esta. Conte por aqui. Qual momento desta viagem entre poder e ternura foi o seu favorito? Curta e comente. Quero saber qual cena mexeu mais com você.